Olá, povo de Deus! Nesse dia 3 de abril de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Reis, capítulo 9, do versículo 1 ao 28, que está escrito assim na palavra de Deus. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que, suplicando, fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei o meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? Então dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se curvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu, ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e faia de ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra da Galiléia. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas Terra de Cabul até hoje. E enviara Hirão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Hazor, e a Megido, e a Gezer, porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer e a queimou, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer e Bet-Horon a Baixa, e a Baalate e a Tadmor no deserto daquela terra, e a todas as cidades das munições que Salomão tinha,
e a cidade dos carros e a cidade dos cavaleiros, e que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio, quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram dos filhos de Israel. A seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente Salomão e os reduzir a tributo servil até hoje. Porém, os filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Porém, eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefe dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. E oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Suf, na terra de Edom. E mandou Hirão com aqueles naus os seus servos marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Esse capítulo aqui, nós podemos ver que sucedeu, que o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. E quando o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez, o Senhor ali frisa, como ele frisava para todos os demais ali servos dele. Ele sempre avisava, o Senhor sempre deixava bem claro as condições que era para a pessoa viver. Então o Senhor sempre falava, o Senhor não pedia coisas impossíveis, ele pedia: ande nos meus caminhos, não siga após os outros deuses, guarda os meus mandamentos que tenho proposto. E Deus falava: se você caminhar, você vai ser grandemente abençoado. Se você tiver sinceridade, então Deus fala para Salomão: olha, que você tenha o coração como o coração do teu pai, que você seja como teu pai foi para comigo, temente, um coração cheio de inteireza, com sinceridade. E o Senhor falou: para fazer segundo tudo o que te mandei. E Deus fala: mas se você não me obedecer, então destruirei Israel da terra que lhes dei, esta casa que santifiquei. Então, quando Deus fala dessa forma, a gente vê que hoje em dia as pessoas, muitas pessoas, começam a servir ao Senhor com excelência, começam a fazer a obra do Senhor com excelência, começam a cumprir com a obra do Senhor com excelência, mas por um tempo. Depois já muda o seu jeito de ser, a sua forma de ser, já não faz a obra mais com excelência, já não serve mais a Deus com excelência. E infelizmente, quando acontece isso, as pessoas geralmente começam a dar desculpas e joga a sua falta de responsabilidade, de compromisso, muitas vezes, em cima do próximo, ou em cima do pastor, ou em cima do líder, porque simplesmente essas pessoas decidiram não caminhar mais da forma que elas começaram no começo. E isso é uma coisa que chama a atenção, porque Deus aqui não está falando para Salomão. Deus não está falando para Salomão: caminhe conforme fulano,
conforme o ciclano. Deus está impondo para ele, se tu andares, se tu fizeres, se tu guardares. Deus está falando diretamente para ele. E por que muitas vezes, quando as pessoas param de fazer a obra, ou param de fazer a vontade do Senhor, começam a jogar culpa nos outros? Então, eu vejo uma coisa, vejo a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz: Deus não terá o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então, aquele que cometeu o seu erro, aquele que cometeu a sua, seja falta de conduta, ou seja, a desobediência, ou seja, o que for que a pessoa fez, a pessoa vai dar conta daquilo que ela fez. E não pode jogar em cima do outro. Por quê? Porque nós caminhamos com o Senhor e o que nós fazemos para o Senhor tem que ser com excelência. E quando a pessoa não faz com excelência, não tem que jogar a culpa em ninguém, não. Não fez com excelência, é culpado, porque não fez, vai dar conta para Deus. Então, o que nós devemos compreender é o seguinte: quando Deus fala, me obedeça, me segue, cumpra os meus mandamentos, faça a minha obra, Deus está falando diretamente para cada um de nós individualmente. Porque naquele dia, o Senhor não vai pedir a mão daquele que você acha que foi empecilho para você não fazer. Deus vai pedir as tuas mãos. Deus vai pedir as minhas mãos. E nas nossas mãos tem que ter obra. Nas nossas mãos tem que ter trabalho. Nós devemos apresentar ao Senhor uma vida diferenciada, uma conduta cristã, uma vida com Deus. Nós devemos apresentar para o Senhor as nossas obras. Então a palavra do Senhor aqui está falando, sobre Deus mais uma vez propondo a Salomão para que ele andasse nos caminhos, e também o tributo que Salomão impôs. Então Salomão ele colocava ali, impunha os tributos para que as pessoas ali estivessem não somente oferecendo holocaustos, mas também ali, eles abençoavam a Salomão. E nós podemos ver que no último versículo está falando: e vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e o trouxeram ao rei Salomão. Então, lembra que eu falei que Salomão, tinha ali os 10 pessoas ali que cobriam ele, que cuidavam dele financeiramente dizendo. Então, nós podemos, e cada um ficava responsável por um mês, E nós podemos ver que Deus, ele tinha ali abençoado Salomão para que ele fizesse, da melhor forma possível. O Senhor também te abençoa para que você venha fazer a obra do Senhor da melhor forma possível. Amém? Deus abençoe a tua vida. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.